Olá, todo mundo! Olá, vocês! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista e você está no Mundos Internos, que é um canal dedicado a mergulhar no nosso interior para conseguir viver nesse mundo caótico com essa vida louca e ainda assim mentalmente saudável. Vamos tentar fazer isso? Já no início desse vídeo eu te peço para se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Hoje estamos de volta com a leitura do nosso queridinho O Efeito da Ausência do Pai nas Filhas, de Susan Schwartz. Este livro é uma preciosidade e ao mesmo tempo é muito triste, porque a gente acaba percebendo que é a realidade de muitos. Como eu já comentei em outros vídeos, a gente percebe que é algo bastante corriqueiro, infelizmente. Mas, de qualquer forma, estamos aqui buscando nos entender, buscando nos curar, buscando ressignificar. E essa leitura desse livro tem ajudado bastante. Meninas, continuem mandando no privado, não tem problema nenhum. Não precisa colocar aqui no público se vocês não quiserem. Vocês estão no meu coração, tá bom? Sintam-se acolhidas, sintam-se entendidas, sintam-se parte. Vocês não estão excluídas, vocês não são uma em 1 milhão. Seria bom se fossem menos, mas somos muitas. De qualquer forma, se sintam abraçadas, acolhidas, aconchegadas e entendam que a dor de vocês é válida, a dor de vocês é real. Vocês não inventaram nada, isso não é coisa da cabeça de vocês, mas podemos trabalhar nisso para amenizar, melhorar e seguirmos em frente, termos uma vida mais leve, porque essa ausência aqui é pesada para a gente carregar. Vamos então para a leitura, estamos na página 90. Caso você queira adquirir o livro, aqui na descrição do vídeo tem um link da Amazon para você comprar. Espero que ainda esteja válido esse link quando você assistir, porque eu não sei quando você vai assistir. Espero que ele ainda esteja valendo, mas se não tiver, você procura o título do livro e aí você encontra facilmente para comprar, tá bom? Então, página 90, a gente vai ler hoje o subtítulo O Complexo Paterno Negativo nos Sonhos. Diz assim: os sonhos podem ajudar a liberar e esclarecer a psique, expondo os complexos psicológicos na busca natural pelo acesso à vida. Eles revelam os reinos inconscientes da psique em linguagem simbólica, que se desdobra em mais do que o literal ou o óbvio. Os símbolos nos sonhos ajudam a decifrar os pensamentos e emoções pessoais e coletivas, passadas ou atuais. Jung escreveu que, abre aspas, sonho é uma autorrepresentação, em forma espontânea e simbólica, da situação atual do inconsciente. Fecha aspas. A perspectiva da psicologia analítica junguiana afirma a realidade da psique e que inconscientemente retém símbolos, imagens e mensagens de bloqueios, compensações e esperanças. Os sonhos não são como cristais que são transformados em várias facetas da personalidade. São formas naturais de lidar com problemas e ajudam a restaurar o equilíbrio de atitudes unilaterais do complexo paterno negativo. Sonhos são subjetivos e objetivos, refletem situações e as figuras internas e externas. Jung afirmou que, abre aspas, eles sempre se encontram um pouco adiante da consciência da pessoa, fecha aspas. Eu gostaria de dizer uma coisa sobre essa questão dos sonhos, de serem simbólicos e tal, né? Existe uma vertente mística que interpreta sonhos de uma forma muito coletiva, no sentido de, não sei se vocês já ouviram, sonhar com cobra significa tal coisa, sonhar com dente significa tal coisa, sonhar com não sei o que significa tal coisa. Como se todo mundo que sonhasse com aquele objeto ou aquele símbolo específico tivesse o mesmo significado do sonho. E isso não está correto. Os símbolos e as simbologias, elas são dadas pelo sonhador. É a pessoa que sonha que dá o significado para aquilo que ela está sonhando. Então, se uma pessoa sonha com uma casa, o que é aquela casa para você? É uma casa que já existiu, que é uma lembrança? É uma casa que você nunca conheceu? Entende? Sonhar com uma casa não significa muita coisa. A pessoa que sonha é que vai dar o significado para aquele simbolismo. Então, pode ser qualquer coisa. Um balde, uma caneta, uma casa,
um lugar, uma pessoa. Às vezes você sonha com uma pessoa, visualmente é uma pessoa, mas você percebe que no fim das contas aquela pessoa está representando outra. É como se a imagem representada não fosse condizente com a energia que você está sentindo naquele sonho. Como é que uma tabela de sonhos pode prever isso, né? Não dá. Então a gente precisa ter essa consciência de que é o sonhador, é a pessoa que sonha que vai dar significado para aquele simbolismo que ela está trazendo no sonho, tá? Voltando. A psique é um sistema autorregulado e a teoria de compensação é uma lei básica do comportamento psicológico. Essa perspectiva se encontra no coração do método junguiano de interpretação de sonhos. Uma das principais questões abordadas diante de um sonho é investigar qual é a atitude que o consciente está compensando, pois o sonho não é algo isolado da vida cotidiana. Ele retrata o que foi perdido e precisa ser reencontrado, e como isso pode acontecer. Os sonhos ilustram os ritmos da vida interior. Quando a filha é capturada pelo complexo paterno negativo, quando ele retém sua energia, ela não tem paixão e sua força vital é esgotada. Isso se manifesta em seus sonhos. Essas desconexões e desassociações fomentam a busca do si mesmo, levando-a para dentro de si, para as respostas e faróis contidos no mundo dos sonhos. Vejam, é dentro dela que ela vai encontrar as respostas. Não é uma cartilha, não é a opinião de uma outra pessoa, não é o interpretador do sonho que vai dar o significado para aquela pessoa. É ela própria, conduzida pelas perguntas do terapeuta, é que podem sim encontrar significado e dar vazão àquilo que o sonho está trazendo. Não é uma coisa que vem de fora, está dentro. É a sua psique que está funcionando, produzindo sonhos. Então, é dentro de você que você vai encontrar as respostas do que significa e o que você pode fazer com isso. Continuando. Ao observar Kaylee, vemos uma filha que se rebelou contra o pai, mas era insegura. Sua raiva não foi a lugar algum, diminuiu ao invés de ser direcionada. Ela internalizou um pai que foi ausente e terrivelmente cruel. Kaylee sonhou que jogava coisas em seu pai e gritava com ele. Ela estava exausta e ele continuava impenetrável. Ela não sabe o que causou a briga no sonho, ou como ela chegou lá. Poderia ela continuar a sentir essa raiva e permanecer inconscientemente conectada a este complexo paterno negativo? Com a privação de e a ausência de, a possibilidade de um bom pai é retida e o investimento permanece com o pai ausente, esquivo e cruel. Ela se perguntava se tudo não estava enraizado demais. Kaylee tinha baixa autoestima, sentia-se incompetente e não tinha certeza de como poderia sobreviver. Desesperada, ela muitas vezes sentia-se inútil, odiando seu pai, mas ao mesmo tempo desejando o amor dele. Manteve-se conectada e ainda assim desconectada dele. O pai deveria fornecer um ego funcionante, o suficiente para ajudar a filha a desenvolver um si mesmo sólido. No entanto, o pai de Kaylee não o fez, e ela agora precisava da constante confirmação de outras pessoas, já que a osmose tóxica com ele tinha um efeito aniquilador para sua alma. Muito importante essa frase. O pai deveria fornecer um ego funcionante o suficiente para ajudar a filha a desenvolver um si mesmo sólido. No entanto, o pai de Kaylee não o fez, e ela agora precisava da constante confirmação de outras pessoas. Quando o pai é ausente, ela vai buscar nas outras pessoas a confirmação que ela não teve do pai. Esse apoio, esse amparo, esse suporte. Ela não consegue formar um si mesmo forte o bastante. Não sem ajuda. Não sem trabalhar nisso. A figura paterna é importante demais, 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 demais. A gente não pode ignorar o fato que essa ausência causa danos mesmo. E esses danos psicológicos causados, eles vão atingir todas as áreas da vida. E não é só das meninas. Aqui, esse livro foca muito nas meninas, mas não é só das meninas. Dos meninos também. A gente vê homens faltantes e cheios de complexos também na vida adulta por também terem sido negligenciados pelo pai. Que a gente possa fazer diferente, né? Para a próxima geração. Voltando então.
No entanto, o pai de Kaylee não o fez, e ela agora precisava da constante confirmação de outras pessoas, já que a osmose tóxica com ele tinha um efeito aniquilador para sua alma. Ela não conseguia se infiltrar e nem sair da órbita do pai. Não, né? Ficava girando ali em torno dele, mesmo ele sendo ausente. É surreal como isso prende, né? É quase como uma gravidade, assim, que não deixa você seguir e ir para sua vida. Um espaço se abriu entre um si mesmo amoroso e que conserta as coisas, e um si mesmo que odeia e persegue. Esse último tomou conta de Kaylee na forma do complexo paterno negativo. Em vez de experimentar todos os seus sentimentos e movimentos, Kaylee, como muitas em circunstâncias semelhantes, aprendeu a se conter e se fazer caber em uma armadura. Ela se tornou dessensibilizada e ciente de si mesma apenas em situações intensas, entusiásticas ou crises. Caso contrário, sua vida emocional era invisível. Esse aqui é um sintoma bastante comum. Sabe essas pessoas que precisam do caos para conseguir viver? Quando a pessoa é aquela pessoa que sempre tá buscando briga, ou que ela sempre reage de uma forma muito emotiva e muito dramática, muito drástica com relação às coisas que acontecem no dia a dia. Pessoas extremamente sensíveis que externam essa sensibilidade de uma forma muito ruim, no sentido de olhem para mim, eu preciso de ajuda, coitada de mim, sabe? Esse lugar não só de vítima, mas ela não consegue lidar com as coisas de uma forma madura, de uma forma adulta. É como aquela criança que não sabe lidar com as emoções e ela só reage gritando, chorando, esperneando, e isso acaba indo para a vida adulta de uma forma um pouco diferente, porque ela não vai se jogar no chão e espernear, espera-se, mas ela vai causar caos, ela vai ser uma pessoa que precisa do caos para viver, mas ela não consegue viver na tranquilidade. Isso é um sintoma bastante comum, aparece muito. Vamos ver o que mais tem. Seus esforços para perceber e definir seu si mesmo foram frustrados pelo pai ofuscante, que em sua ameaçadora ausência a proibia e lhe causava maus pressentimentos. Ele se tornou uma presença interna exagerada e irada, com acusações constantes sobre o que estava de errado com ela. Kaylee tomou cuidado com seu corpo, mas esse era como um objeto para que outros vissem, e não um corpo com que ela se sentisse. Seus impulsos naturais para expressar sua individualidade foram sufocados, deixando-a sem tranquilidade pessoal. Embora fosse comprometida com meditação e yoga, sua vigilância mental e pensamentos compulsivos continuavam. Ansiosa, ela muitas vezes não escutava nas sessões de terapia e era sufocada por sentimentos de vergonha, pois sentia que não estava melhor. Kaylee se perguntava por que a terapia nunca funcionava. Ao longo dos anos, ela compareceu a inúmeros workshops e várias modalidades de terapia, mas apenas por um tempo. Algo escapava dela. Ela continuava inquieta em sua própria pele. Exercitava-se por horas para poder relaxar. Escrevia páginas e páginas em seu diário, ou desenhava para se centralizar. A ausência do pai vivia impacientemente dentro dela. A antecipação da rejeição assumia o controle, como um veneno, e ela poderia abruptamente se cortar, pisotear e desaparecer. Desde cedo ela aprendeu que suas emoções eram algo para se ter vergonha e eram desvalorizadas por seu pai. No entanto, ela precisava dessas emoções para discernir o impacto do pai opressivo. A pessoa já antecipa que ela vai ser rejeitada. Então ela age de antemão como se já tivesse sido rejeitada. E às vezes ela está lidando com um colega de trabalho, com um chefe, com uma amiga, com o filho. E ela acaba não conseguindo lidar com as emoções. Como disse aqui, né? Ela aprendeu que a emoção é o que ela tem que sentir vergonha. Então, como é que ela vai lidar com uma coisa que é para causar vergonha, né? A narrativa da filha feminino-fêmea como inferior cria um auto-isolamento, que ele não conseguia ter bons relacionamentos e não tinha amor suficiente. Novamente, devido ao apego inexistente com seu pai, a ansiedade, vulnerabilidade e perda a mantiveram solidamente defendida e defensiva. Nos relacionamentos, ela perdeu o horror da dependência, da apreensão de que ela poderia ser destruída pelo poder da outra pessoa. Todos temos um complexo paterno, mas quando este se mostra negativo, ele impressiona muito.
fica desproporcional e a filha é diminuída. Essa projeção se torna um padrão por toda a vida, penetrando uma crença de que a realidade da vida é incorreta e inválida. Como Jung comentou, abre aspas, a criança se encontra de tal modo ligada e unida à atitude psíquica dos pais, que não é de causar espanto se a maioria das perturbações nervosas verificadas na infância devam sua origem a algo de perturbado na atmosfera psíquica dos pais. Fecha aspas. Criança é sintoma, a família é a causa. Quando você vê uma criança problemática, provavelmente a família tem problemas. O casal tem problemas. O pai, a mãe, vai aparecer na criança como sintoma. Mas precisa arrumar lá em cima, os pais. Se os pais arrumarem, a criança automaticamente melhora. É incrível como isso é comum. Crianças birrentas, crianças respondonas, desobedientes, revoltadas. Essas crianças enxergam alguma coisa nos pais que despertam nela uma insegurança tal ao ponto de ela reagir dessa forma. Criança precisa de rotina, segurança, amparo e amor. Se ela não tem essas coisas, ela vai reagir de uma forma tempestiva. Então, criança é sintoma, não é causa. Quando o paraíso da infância é destruído precocemente, anterior ao período natural de separação, com a ausência paterna, distúrbios emocionais podem parecer um crime contra a personalidade da filha, muitas vezes resultando em ações de opressão e vingança interna. Jung falou sobre a intolerância peculiar à libido, que não quer abandonar qualquer objeto do passado, mas retê-lo para sempre. Uma retenção passiva da libido nos primeiros objetos da infância. Com o tempo, sentimentos tumultuados aumentam em velocidade e poder, fragmentando a mente e o corpo, dispersando na personalidade a autodesaprovação. Ocupada compensando a perda, a independência do si mesmo é aparentemente ausente. A filha pode tentar compensar com realizações, ou se perdendo em outras, ou talvez ela simplesmente desista. Em qualquer caso, a falta permanece e a filha é assediada e se fecha em si mesma. É algo que vai estar lá, não vai sumir, não vai melhorar se você não fizer nada. Sumir não vai, mas é possível ressignificar. É possível a gente perceber que essa culpa, esse vazio, essa carga da ausência não é nossa. A gente pode lidar com essa ausência, com essa falta, de uma forma um pouco mais leve. Isso acontece, é trabalhado na terapia. É possível que a gente veja aqui nos próximos capítulos uma melhora daquele. Eu espero que a gente consiga ver, né? Porque a Suzy aqui está relatando sobre pacientes dela. Então, ela está aqui focada em como essa ausência é importante e ela é delimitante e até nos torna incapazes, muitas vezes, de realizar coisas. A gente se sente incapaz por ter sido abandonado, por ter se sentido abandonado. E aí, esse se fechar em si mesmo, que ela diz aqui, é o que impede dessa pessoa se realizar no mundo, sabe? De fazer coisas e de se sentir completa. Tá sempre faltando alguma coisa. Logo tem publicação da continuação dessa leitura. Eu espero que esteja te ajudando de verdade. Volto a pedir para se inscrever no canal, comentar, curtir esse vídeo, para o algoritmo entregar para outras pessoas. Vamos seguindo aqui, nos tratando, nos olhando, nos cuidando, para que a gente possa ressignificar essa falta e essa ausência que muitas de nós temos. Muito obrigada por estarem aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até lá!